e vou falar sobre a volta de Jesus. É fundamental. A igreja precisa, cada dia, pensar na volta de Jesus. Capítulo 25 do Evangelho de São Mateus fala deste encontro. Capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu o nosso querido São Mateus, fala desse encontro. Todos nós, meus irmãos, já ouvimos algumas dezenas de vezes esta palavra sobre as 10 virgens. Mas hoje eu queria falar um pouco diferente. Eu não vou esquecer as virgens, mas eu vou, meus queridos irmãos, trazer de fato uma mensagem que consegue congregar o nosso tempo, trazê-lo avidamente à mente de tantos quantos estamos aqui nesta manhã. O reino de Deus, ou dos céus, será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Deus nos abençoe. O reino de Deus, ou dos céus, será semelhante a 10 virgens que saíram, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. A preciosa espera. É bom esperar. A gente começa esperando quando nasce. Espera crescer, espera a mãe, espera o pai, espera a escola, espera a faculdade, espera o anel, espera o diploma, espera o dinheiro, espera o salário e vai esperando. Espera que a vida passe. E ela vai passando. Espera os cabelos brancos, eles vão chegando. Espera que a vista fique normal, mas não fica. Ela vai ficando turva. Enfim, a gente espera. E nós vamos aprendendo que esperar é um dos grandes segredos da quietude. De viver de fato, com o coração mais tranquilo, mais ameno. Procurando assim, com a espera, trazer consciência, paciência, fazer com que determinadas virtudes cheguem e expulsemos de fato aquilo que é inconveniente. Esperar é um dos elementos que traz longevidade. A gente aprende esperando que o dia seguinte deve ser melhor. Que as adversidades que enfrentamos, elas não foram suficientes para nos vencer, porque aprendemos esperando que a graça de Deus é melhor do que a vida. Esperar que os filhos cresçam, que tenhamos netos, que a nossa história seja escrita no coração e na mente deles, e que algum amigo um dia nos encontre e conte um pouco dos momentos que teve conosco. E como foi bom esperar, mesmo que algumas coisas ficaram em segredo, perdidas no tempo, mas o que espera renova suas forças. E Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração ou o meu clamor. Ele está dizendo que esperar se une muito a esta ação preciosa do dom de Deus chamado fé, em que se une para exatamente trazer o elemento de fortalecimento, reconhecendo a soberania de Deus em todos os momentos e, consequentemente, aceitando
as limitações que cada um de nós tem. Esperar, meus irmãos, é exatamente dar mais um passo, dado ao fato de que a gente sabe que dar outro passo, esperando no que vai acontecer, é como dizer: eu quero me preparar para as evidências daquilo em que certamente ocorrerá no universo, e o meu mundo não estará ausente. Eu quero aprender a esperar. Mas a gente que espera coisa ruim, e aqueles que esperam coisa ruim, certamente se depararão com elas e não aprenderão a reagir. O marido, por exemplo, a mulher, por exemplo, que tem um marido que dá muito trabalho, e ela ora e diz: eu só espero desse homem coisa ruim. Mas ela não está orando, não está entregando a vida a Deus. O filho que se desvia, que vai para o mundão, o universo dele agora é tudo que aparece. E o pai e a mãe ora e diz: eu não tenho mais o que fazer. Continue orando, porque você tem o que fazer. O resultado da oração é a resposta que o coração pede. A Bíblia diz, lá no Salmo 37, que Deus satisfaz o desejo do nosso coração quando nós lhe agradamos. Nós queremos que Deus nos dê respostas quando não agradamos de nenhuma forma o coração de Deus. Este entrelaçado de ocorrências, de dificuldades e de coisas boas e más que acontecem, elas, meus irmãos, nos presenteiam com um objetivo: amadurecer, entender de fato o que somos e o que podemos fazer nas mãos de Deus. Não são os desafios da vida que tiram os nossos direitos diante de Deus, e não são as fraquezas do nosso coração que simplesmente são o último degrau das denúncias que o mundo faz a nosso respeito. Lembra de Sansão? Pega o segredo de Deus e entrega a Dalila. Dalila, consequentemente, entrega aos inimigos de Sansão, e Sansão perde a liberdade, perde a visão e se torna um escravo daqueles que sempre queriam vê-lo amarrado ao pé simplesmente de um tronco, acorrentado, sendo zombado. É a experiência da vida. E isto não quer dizer que Deus não tenha atitude, alternativas a estes elementos que muitas vezes querem decretar de alguma forma derrotas sobre as nossas vidas. Esperar, meus irmãos, deve ser uma das coisas mais preciosas da vida. Porque enquanto o tempo passa, vem uma coisa na mente. Esta deve ser o ponto de encontro, de partida, onde Deus está atuando para fazer com que haja proteção no coração e na vida daqueles que amam, ou pelo menos anelam por Deus. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele orou e Deus respondeu. O que foi que aconteceu com Moisés? Ele orou e o povo passou pelo Mar Vermelho. O que foi que aconteceu com Josué? O Senhor disse: ser forte e corajoso, e ele aprendeu. No tempo certo, ele invade Jericó e a deixa simplesmente por baixo. A gente aprende que esperar, meus queridos irmãos, é de fato o elemento
fundamental na vida do crente. E agora a gente ouve uma das expressões mais correntes na igreja: esperei com paciência no Senhor. Isso nos leva a dizer que há 3 palavras aí que a gente precisa colocar na mente. Esperei. Segundo, com paciência. Esperar sem paciência é, meus queridos irmãos, já ter a determinação do dia que este esperar vai terminar. O indivíduo não vai muito longe. Mas o salmista termina dizendo: no Senhor. Ele está dizendo que a redundância deste elemento, esperei com paciência, estar exatamente no Senhor. É este elemento em que impulsiona a vida de cada crente para dizer: eu sei que vou chegar onde meu coração está pedindo, porque eu já coloquei isto nas mãos preciosas de Deus. O capítulo 25 do Evangelho de São Mateus faz, meus queridos irmãos, da esperança, do esperar, um paradoxo que pode, na realidade, ser o elemento de fazer diferença entre a igreja e o mundo, ou entre a igreja e aqueles que pensam que pertencem à igreja. Que é que nós temos aí? Uma das mais lindas histórias e temível também na vida daqueles que vivem no rebanho do Senhor, ou pelo menos ouvem alguma coisa acerca de Bíblia. O texto diz: o reino dos céus será semelhante. Olha esse texto. Será semelhante. O tempo está passando. A questão do será, meus queridos irmãos, estar exatamente sendo marcado pelo relógio de Deus, aquele ali para quando a sua bateria falha. Mas o texto está dizendo: o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. E ele está dizendo que gente e tempo e reino de Deus são elementos de ampla convivência. É impossível o reino de Deus não estar no meio dos homens. É impossível o reino de Deus não estar na história. É impossível o reino de Deus não ser contado no tempo. Quando o texto está dizendo será semelhante, não está falando do reino especificamente, está falando da história das 10 virgens que vivem, que pensam o reino de Deus. Que atitude têm essas moças? Tomaram lâmpadas. Lâmpada significa elemento em que brilha na escuridão. O grande papel da igreja é brilhar na escuridão. Mesmo que venha o cansaço, mesmo que as adversidades aconteçam, mas o papel da igreja é brilhar na escuridão. O papel da igreja é não deixar que sua luz se apague. Você conhece algum cristão que evita falar com você no meio da rua porque a lâmpada dele se apagou? Ele está lhe vendo, mas faz que não vê. Ele vai para o outro lado, porque não quer que você diga: paz do Senhor, meu irmão, na frente de todo mundo. Ele vai ficar com vergonha. Ele não vai se sentir feliz em poder, então, dividir com você esta saudação tão bendita, tão gloriosa. Aí o que é que ele faz? Ele vai para o outro lado.
Ou então ele diz: eu vou mudar, para que todos saibam a minha atitude e ninguém venha mais com esse negócio de crente para mim. O que aconteceu com a luz dele? Já apagou. A velinha dele já queimou. O sentimento de brilho dele já parou. Eu conheço uma história que eu vou pedir aos irmãos compreensão naquilo que eu vou lhes contar. Conta-se que lá nos mundos de Catolé do Rocha, naquelas montanhas bem distantes, um senhor estava morrendo, muito religioso, e a família queria a todo custo que ele não morresse sem luz. Era a ideia, era a religiosidade. Então toda a família se reúne e fica preocupada para que o homem não morra sem luz. Procuraram em todos os cantos e não tinha vela. Mandaram gente por tudo quanto era ali em cima daquelas montanhas bem distantes e não tinha uma casa que tivesse vela. Um certo senhor teve uma ideia. Fez uma fogueirinha fora da casa, abanou, ficaram ali algumas brasas. Ele pegou uma, trouxe, com 2 colheres e colocou areia na mão do homem e colocou a brasa ali, para que ele não morresse sem luz. Quando a areia começou a aquecer o defunto, quase defunto, olhando, disse assim: é morrendo e aprendendo. Às vezes, nós queremos que a nossa luz seja realmente programada por alguém. Seja aquilo que mostra que aquele pinguinho, aquela centelhazinha vai ser realmente a nossa identificação. Irmãos amados, igreja amada do Senhor, a nossa luz precisa brilhar com intensidade, não como brasa que aquece a mão de alguém que está morrendo, mas a luz da glória de Deus precisa ser vista ao longe por aqueles que nos enxergam. Mas o texto diz: será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Aqui nós temos uma atitude destas moças, saíram ao encontro. Elas foram, elas procuraram, elas tinham de fato um compromisso de irem ao encontro do noivo. A igreja tem esse compromisso de estar sempre andando atrás, à procura do noivo. Onde é que ele está? Esta é exatamente a proposta singular, bem clara, do texto dizendo que elas saíram à procura do noivo. Elas queriam encontrarem-se com ele. Mas o que é que elas têm para serem identificadas de maneira diferente? Uma lâmpada. Como é que está a nossa lâmpada? Tem gente que a fumaça está cobrindo. Tem gente que é como fogueira que se apagou, só tem cinza. Tem gente que não quer mais brilhar. Diz: se eu brilhar, alguém vai me censurar. Deixa censurar. Como é bom quando nós somos censurados por amar a Deus,
por termos o nosso coração no exercício dos elementos divinos, sagrados, preparados por Deus para a vida de homens e mulheres pecadores como somos. E o texto diz que elas saíram ao encontro do noivo, levando consigo suas lâmpadas. O mundo está atrás de Deus. Um diz uma coisa, outro diz outra, e vai dizendo. Jesus, meus queridos irmãos, nesse Natal foi extremamente subdividido, questionado. A sua história entrou até nas igrejas para que os crentes discutissem. O quê? A data que ele nasceu. Isso tem importância para você? Para mim, tanto faz 25, 24, 23 de janeiro, fevereiro, abril, seja lá que for. O importante é que eu sei que ele nasceu. O importante é eu sei que ele morreu em nosso lugar. Isto é fundamental. Aí os crentes começaram a brigar. E os religiosos lá de fora começaram a querer desmentir a igreja. Aí você entrou na confusão para dar resposta. A Bíblia diz, a Bíblia não diz. Eu estava ouvindo um programa de uma emissora e um senhor, numa cidade aqui bem pertinho, ligou para a emissora para criticar quem acredita que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Ele disse, a Bíblia não diz, não diz, acabou a questão. Aí fez a crítica dele. Eu quase perguntei a ele, lá no meu coração, se porventura ele sabia do dia. Aí ele poderia realmente mandar um recado para a emissora dizendo, foi esse dia aqui e todo mundo me ouça e glorifique a Deus porque foi esse dia. Mas em seguida, eu estava hoje falando com o pastor Enilson, lá no rádio. Em seguida uma irmã ligou para a mesma emissora. E o que foi que aquela irmã fez? Ho, 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 ho. Digo, o que é que ela quer dizer? Que ela crê em Papai Noel e acabou. E ela fez exatamente isso. E mandou um recado para o irmãozinho. Irmãozinho, é a tradição. Meus irmãos, que preocupação com brilho, com luz, com graça, com perdão, com misericórdia, com Bíblia, com palavra que alimenta o coração, com vida espiritual, com santidade. Nós estamos discutindo coisas inconvenientes. Tem gente que quer saber até o dia que Jesus vem. E se ele tivesse dito, tinha gente que só ia se converter no dia que ele viesse. Ou então eu vou levar a minha vida de qualquer jeito. Quando Jesus estiver bem pertinho de Jesus chegar, eu me converto de verdade. Vou jejuar, orar, vou fazer da minha vida um santuário de Deus. Mas as mocinhas saíram ao encontro do noivo. Vamos deixar Papai Noel para lá. 5 dentre elas eram nécias. Por que então os nécios vivem com os prudentes? Qual a razão dos nécios quererem fazer as mesmas coisas que os prudentes? Por que eles se atiram a fazer aquilo que os prudentes fazem? A gente nunca irá se livrar da imitação, do sincretismo. O sincretismo religioso, meus queridos irmãos, prende milhões de pessoas, dizendo a estas pessoas que elas irão para o céu.
O sincretismo tem cara de evangelho, mas inventa coisas. O evangelho não é bem examinado pelos sincretistas. O evangelho passa a ser um amuleto para os sincretistas. Tem gente que dorme com a Bíblia aberta no travesseiro, no Salmo 91. Aí há uma chuva, como houve agora em Santa Catarina, destrói a casa e ele passa a não crer mais na Bíblia. As nécias estavam juntas com as prudentes. Tome cuidado. Quando você ver de fato alguém que pode dizer que é cristão, mas as atitudes são de nécios, a palavra é de nécio, o comportamento é de nécio, levando sempre você para ficar em cima do muro, ou não querer compromisso com a verdade ou com a realidade bíblica, irmão, por favor, foge. Porque de alguma maneira você pode ser apanhado pela aparência de alguém que vai querer te enganar, falando de um evangelho que não existe de maneira nenhuma. Mas o texto diz que 5 eram prudentes. Aí eu glorifico a Deus por ver, meus amados irmãos, que na espera de Jesus tem gente prudente. Gente que diz, ora vem, como a alma. Não é com os lábios, é como a alma. Ora vem, Senhor Jesus. Gente que está de fato olhando para o tempo e vendo as coisas acontecerem cada dia, glorificam a Deus sabendo que está próximo a vinda do Senhor. As nécias, diz o verso de número 3, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite. Presta atenção, aquele crente sem azeite. Presta atenção. Alimente sua lâmpada. Deixe o reino de Deus brilhar em você. Não pode faltar azeite, minha gente. Não pode. Quando falta azeite, a lâmpada se apaga. Quando falta azeite, as emergências não são atendidas. Tem gente que se esquece de todos os compromissos com Deus. Aí acontece um problema em casa, estas pessoas querem que Deus resolva as coisas em cima da bucha. Está faltando azeite. Faltando azeite, vai faltar atitude. O texto diz: as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite, não levaram, não têm, não acompanham, não vivem, não guardam. É preciso guardar azeite. A senhora, por exemplo, que vai fazer comida, vai preparar o peixe ou a carne para o marido e os filhos, e ele está fora, e a senhora está sem dinheiro, e de repente faltou ou azeite ou óleo na panela. Como é que a senhora vai fazer? Vai cozer a carne só com água? Eu acho que não. É o óleo que vai realmente, como ingrediente especial, fazer com que a carne fique saborosa. Ela precisa de determinados temperos, mas ele e o azeite não pode faltar. Pode faltar outra coisa, mas o azeite, duvido. Tem que estar presente. Diz o texto: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.
Isso quer dizer que elas tinham azeite em 2 depósitos: na lâmpada e nas vasilhas. Todo crente precisa de reservas de Deus para fazer com que o seu coração esteja ativo. Lá na Europa, o azeite é um dos elementos necessário, indispensável para se colocar nas principais comidas: azeite e vinho. Quando, meus queridos irmãos, nós olhamos para esta escritura, o texto está dizendo que as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. A gente tem que ter cuidado com a vida, ter cuidado com o princípio, meus queridos irmãos, da ação de Deus no nosso coração. Todo tempo, amada igreja, o crente precisa ter azeite e precisa ter reservas. Estas reservas, elas acontecem exatamente com o nome prudência. Tem que ter reservas. Não deixe absolutamente sua lâmpada vazia. E além disto, faça com que as reservas estejam sempre em você. Uma das grandes reservas de azeite na vida do crente é Bíblia. Palavra de Deus. Uma das grandes reservas do crente é oração. Precisa de oração. Uma das grandes reservas do crente chama-se santidade, precisa-se de santidade. Uma das grandes reservas da vida do crente se chama fidelidade ao reino, à glória, ao Senhor. Estes elementos são indispensáveis, eles não podem faltar. Quando falta, a gente fica capenga. Instáveis. Toda pessoa que muda é porque, meus queridos irmãos, está dizendo que não sabe de nada, que muda demais. Chegou fulano de tal, lhe diz uma coisa, ele muda. Chegou fulano de tal, lá na televisão, diz uma coisa, ele muda. Esse negócio de Natal, meus queridos irmãos, muita gente aprendeu com a televisão. É como, existe um grupo aí que diz que o nome de Jesus é só Yeshua e acabou a questão. Aí eu leio a Bíblia e está lá um nome, Jesus, 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 e é isso que eu creio. Eu não falo hebraico, eu não tenho um dicionário grego nas mãos, apesar de quando a gente vai para o seminário, tudo isso a gente estuda, mas eu não falo isso. Eu aprendi, meus queridos irmãos, que aquilo que eu tenho na mão é verdade e não se altera. Glória a Deus. A palavra do Senhor é verdade e não se altera. Pode acontecer o que acontecer. Vejam bem, meus irmãos. Hoje, os crentes têm muitas traduções de Bíblia na sua casa, porque cada uma vai dizendo uma coisa. Irmão acha que é aquela que realmente é a mais atualizada, é a mais fiel ao original. Lá na minha tem um bocado. Aí eu fiquei com essa aqui, atualizada. Se é atualizada, o que é que eu vou ver mais? Mas o texto ainda diz assim, tardando olha, escuta isso. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Isso aqui precisa da gente pensar bem. Tardando o noivo. Tem muita gente que já cansou de esperar Jesus. Porque já no tempo passado,
Alguns já diziam o seguinte: a gente já falou dele, já ouvimos acerca dele e até agora nada. Imagine, há 2000 anos atrás já tinha esta linguagem. E tem hoje muita gente que diz assim: será que Jesus vem? Quem crê que Jesus vem aqui? Quando ele vem, é preciso estar com a lâmpada acesa, porque o noivo está chegando. O texto diz que tardando. Meus queridos irmãos, era exatamente a posição das noivas. Não era a posição do noivo tardar. O nosso noivo não vai tardar um segundo. Um segundo, Rocha. Ele vem e leva a noiva. E interessante que a noiva, ela é misturada de homens e mulheres, é misturada de meninos e adolescentes. Lá vem o noivo, aí todo mundo vestido de branco, vai para a glória. Aí eu passo então a me perguntar: tardando o noivo, todas elas foram dormir? Os que esperam no Senhor têm certeza de que qualquer hora é hora para eles. Quem não está preparado vai dormir e não sabe que qualquer hora não é hora para eles. A igreja de Jesus sabe muito bem que Jesus chegando hoje, chegou. Se ele chegar daqui a 20 anos, chegou. Se ele chegar daqui a 5 dias, chegou. A igreja, a noiva está pronta porque tem azeite na lâmpada. Mas o texto diz que elas estavam esperando o noivo. Automaticamente estavam vestidas de noiva. Não se engane com alguém que se transveste, mas não é noiva de Jesus. Quando você ver alguém sem frutos, ei, escute isso. Quando você ver alguém sem frutos, falta nele também o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é quem produz fruto na vida da noiva. Tem que ter frutos. Nós temos, meus queridos irmãos, que ter provas incontestes de que há uma ligação extraordinária entre nós e Deus, entre nós e o Espírito Santo, entre nós e Jesus Cristo. Temos que ter esta prova. Quantas senhoras que têm filhos aqui, ou que tiveram, levanta a mão aí, por favor. Levanta bem alto, de pouquinho não dá para eu ver. Tudo bem. Será que vocês tinham certeza que o menino ou a menina que estava aí no ventre das irmãs estava vivo sem ele se mexer? O menino vai nascer, mas eu tenho certeza que ele está se mexendo. Não é que só está na barriga, porque alguns morrem lá. Aí quando o menino se mexe, a mulher fica feliz da vida. O menino dá chute na barriga que já estufa assim para fora e ela está feliz da vida. O menino se mexe, dói, mas ela está feliz da vida, porque o menino está vivo. Deixa você sentir Deus vivo em você. Vivo, vivo, é vivo mesmo. Não é um Deus que deixa você sem atitude, sem esperança, sem sincronia espiritual, sem prazer, levando a vida simplesmente dormindo sem azeite. Foram dormir. É ruim dormir? Não.
Dormir é descansar. Eu fico assim olhando para as pessoas que dormem bem. Eu digo, se fosse eu. Dormir é descansar. É bom demais. Às vezes a gente sonha cada bobagem, mas dormiu. E quem não sonha nada porque não dorme, certamente diz, meu Deus, manda com que alguém me indique um remédio para eu dormir. Todas elas, as 10, foram dormir. Eu acredito que estavam juntas, dormindo. Todas elas certamente tinham o cálculo, ele vai chegar a tal hora, mas não chegou. O noivo é quem, na realidade, sabia a hora que deveria chegar. Aqui no Brasil, por exemplo, quem chega primeiro é o noivo. Aí o pobrezinho anda para um canto, anda para outro, ajeita a gravata, aperta a mão de fulano, vai lá na frente e diz assim, a noiva não vai chegar, o que foi que aconteceu? Alguém chega para ele e diz, ela ainda está no cabeleireiro e tal, outro diz, está fazendo unha e assim por diante, e o pobrezinho lá suando, pensando que a noiva realmente vai atrasar demais e os convidados vão embora. O noivo tardou, segundo elas. À meia-noite alguém começou a dizer, a fazer um anúncio alto, aí vem o noivo. Os anjos vão fazer isso. As trombetas de Deus vão fazer isso. A glória do Senhor como nunca se manifestará, meus queridos irmãos, nesta abóbada celeste, e a igreja do Senhor haverá de ouvir. Aí vem o noivo. O noivo é tão importante que 5 delas queriam casar com ele. 10 queriam casar, mas 5 eram imprudentes. Você acha que um rapaz que pensa bem vai casar com a moça relaxada? Duvido. Ele vai casar com a moça que é inteligente, que ele conhece a família, que é prendada, que já está na faculdade ou não, mas é realmente moça de vida. E ele fica encantado com isso, além da beleza dela. Porque a igreja de Jesus é bonita. A igreja de Jesus não é desmantelada, escabelada. A igreja de Jesus é bonita. Diga amém. Você não é bonita? Então amém. Eu estou aqui no meio dos bonitos, mas eu digo amém. Porque, meus queridos irmãos, a igreja do Senhor é bela, é santa, é gloriosa, é diferente. E o texto nos diz que à meia-noite ouviu-se um grito, um aviso, aí vem. É aquele seguinte, que você está dormindo e de repente, pá, acorda porque alguém gritou no seu pé do ouvido. Aí vem o noivo. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Pare aqui comigo, no verso de número 7. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. O que significa aqui para as imprudentes prepararem suas lâmpadas? Era mexer no pavio, só. Não tinha o que fazerem. Elas simplesmente puxaram o pavio para cá, para lá. Certamente tocaram fogo e não acendeu. As outras não, estava com o pavio bem úmidozinho. A lâmpada cheia de azeite, ainda tinha mais um bocado aqui na reserva, nas vasilhas. Aí aquelas outras imprudentes disseram, dai-nos um pouquinho do vosso azeite. Meus irmãos, vida no céu não é um pouquinho.
Casamento para ir para a glória não é um tiquinho. É totalidade, é vida cheia, é vasilha cheia, é preparação. Você, de fato, um dia salvo por Jesus, foi preparado por Ele para ir com Ele na glória. E lembre-se que o azeite não pode faltar, zele por isto. As nécias, aliás, vamos aqui de novo. Todas elas se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Agora imagine a diferença. Tem aqui 5 com suas lâmpadas cheias de azeite, e ainda mais umas vasilhazinhas aqui para repor. E as outras nem tem azeite, nem na lâmpada nem tem vasilhas cheias de azeite. O que é que vão fazer? O texto diz, as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão, o que, irmãos? Apagando. Tem gente que pensa que sua lâmpada vai muito longe, que sua lâmpada vai resistir ao tempo, que o pingozinho de azeite que experimentou uma alegria qualquer vai durar muito. Não. Lembre-se que a lâmpada tem que estar cheia. A vasilha é apenas a reserva para os desafios. Se tiver um longo caminho a percorrer, vai botar mais azeite, vai colocar mais azeite, e não vai faltar de jeito nenhum. E aqui chega o ápice, meus amados irmãos, desta parábola. Mas as prudentes, diz o verso 9, responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o. E agora eu chamo a atenção dos meus irmãos para esta expressão: e diante aos que vendem e comprai-o para vós. O azeite não é elemento de propaganda, nem que se encontra em qualquer esquina alguém vendendo. As prudentes sabiam onde tinham achado, onde tinham procurado o azeite. Aquelas, para a emergência, precisavam comprar. Para a emergência da imprudência, não existe recurso. Não existe recurso para a emergência. No dia que Jesus vier ouvir, é assim, reverendo. Num abrir e fechar de olhos, não adianta querer ir comprar a vida espiritual. Não adianta querer se preparar espiritualmente. Oh Deus, por que o Senhor não disse o dia que haveria de vir? E Ele vai dizer assim: eu avisei que viria. Eu disse a vocês que viria. Disse aos meus discípulos que ressuscitariam. Alguns ficaram naquela de dizer: será? É tanto que quando eu ressuscitei, eles ainda ficaram questionando. Jesus diz à sua igreja hoje: eu disse que vou voltar. Eu disse que vou levar a minha noiva para a glória. Eu disse. Então a noiva tem o dever. Lembrando que aqui a hora e o instante não está estabelecido. Um dia alguém fez esta pergunta a Jesus. E ele disse assim: só o Pai sabe. Como homem, ele estava respondendo certo. Só o Pai sabe o dia que eu vou voltar. Se ele já estivesse com o corpo glorificado, ele diria: daqui a tantos anos, daqui a tantos dias.
Mas ele passa a dizer que nós precisamos tão somente ter certeza para fazer aquilo, meus irmãos, que é o nosso dever. Encerro. O texto diz assim: saindo elas para comprar. Olha a igreja do Senhor, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para a festa, e então fechou-se a porta. A porta da graça vai fechar, mas quem vive no Espírito, a Bíblia diz, portanto, não há nenhuma condenação. Não há como ficar. Tem um pouquinho de azeite aí. A lâmpada está com você. A vasilha você carrega no coração. Os benefícios de poder esperar é aquele em que no princípio eu estava dizendo: quem espera, de fato é instruído a ter paciência, a confiar. Quem confia, meus amados irmãos, não desconfia. Quem confia, libera para aquele a quem ele tributa esperança tudo aquilo que é de perfeição, porque ele acredita em quem está esperando. Vamos orar um pouquinho de pé?